Aisha, Oi, muito, Diego. muito prazer te conhecê-la de alguma forma, mesmo que seja virtualmente. Sou fã do seu trabalho e fiquei muito encantada com essa série, né? Natal, é um feriado que eu amo, eu espero o ano inteiro para esse Uhum. momento. E aí queria saber de você, em O Natal dos Silva, a personagem Lynn, né? Ela chega já carregando questões de pertencimento, identidade, enfrentamentos também familiar ali, né? Como você construiu essa personagem e, e o que foi mais desafiador em dar vida a ela? Ai, interessante. Ô, Diego, obrigada pelo convite, e também por essa oportunidade de a gente poder bater esse papo. É muito interessante poder falar sobre o trabalho, falar sobre a personagem, sobre a série também, que tá maravilhosa. Eu também estou assistindo muito como espectadora, nem tanto como atriz, sabe? Mas muito também me encantando enquanto espectadores, assim, e também vendo os meus colegas de trabalho, enfim. Mas falando da Lin, quando eu recebi o convite para fazer o teste para essa personagem, é, assim que o Gabi me mandou o texto, eu senti alguma coisa forte de semelhança, assim, com a minha própria vivência, história e tal. E eu tenho uma coisa comigo, um sentimento de quando eu pego algum personagem para fazer teste. Às vezes vem um sentimento assim de falar assim, essa personagem é minha, essa personagem é pra mim. E quando eu li o texto, foi muito forte isso, de que essa personagem é pra mim. E aí eu fiz o teste, passou o carnaval, passou alguns dias depois do carnaval, e aí eu já estava até desesperançosa de que eu tinha passado, porque já tinha muitos dias que eu estava esperando a resposta, não vinha, e aí eu estava meio desesperançosa, assim, até que eu cheguei na janela daqui de casa. Eu tenho o hábito de ir para a janela assim para fazer minhas orações, conversar com o divino. E aí fui fazendo as minhas orações e pedindo, sabe, para que se não fosse dessa vez, essa oportunidade, que de certa forma também isso saísse assim no meu coração, que eu não ficasse pensando nisso. E aí, de repente, quando eu voltei para a cozinha, o diretor me mandou uma mensagem falando que eu seria a personagem, que eu tinha passado no teste. Eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado de ter recebido essa notícia. E aí a gente começou os processos de ensaio. E nos processos de ensaio, cada personagem foi muito construída em comunicação, assim, com os diretores. Porque cada episódio é dirigido, dois episódios é dirigido pelo Gabito, dois pelo Maurílio e um pelo André. Então, cada um deles tem uma forma de trabalho, assim, de conversar, enquanto a gente está em cena, o que que eu quero do ator, o que eu quero da atriz, cada um deles tem uma forma diferente de fazer isso. Então, o processo da Aline foi muito sendo construído a partir das escutas também, desses diretores, essas pessoas que estavam ali comandando, de certa forma, o trabalho, nos dirigindo e também nos orientando, assim. E aí, o trabalho, eu sinto que é uma compilação, assim, de experiências, tanto das trocas minha com a direção, com as direções, no caso, mas também um trabalho meu de atriz que eu venho fazendo já há algum tempo e venho me preparando para quando chegasse esse momento de eu ter um trabalho em que eu tivesse uma personagem, que eu tivesse de me debruçar sobre ela, pensar sobre como ela seria, de que forma que eu poderia fortalecer os discursos, as conversas, a presença dela dentro da trama também eu acho interessante, porque tá passando um helicóptero que não sei se você está escutando. Mas a presença da personagem dentro da trama, e a forma como ela também lida com os conflitos, tudo isso diz de um lugar que eu também tive que me envolver, enquanto atriz, enquanto criadora, para dar ainda mais força e para não levar a personagem para um lugar estereotipado, que estava. É um lugar assim, de preocupação minha, de que eu não queria que ela fosse para esse lugar do estereótipo. É, mas como eu faço já esses trabalhos, em todos os meus trabalhos, eu fujo desse lugar estereotipado sobre a imagem, sobre a nossa imagem, então, de certa forma, eu só executei aquilo que eu já faço, né, no dia a dia de trabalho, também no trabalho com a série, assim, foi uma oportunidade tão bonita, tão especial, não? Eu não sei se eu respondi o que você queria escutar.
Respondeu, respondeu. A minha próxima pergunta é um pouco referente a isso, né? Que a série ela retrata o Natal brasileiro, né? Poucas vezes a Uhum, gente viu produções nacionais falando sobre Natal, assim, né? uhum, Acho que tem muito pouco, né? Não posso estar enganado. Mas, assim, é uma história que traz afetos, lutos, né? Tensões e muita verdade também, né? Qual foi o momento, assim, do site em que você percebeu essa história vai tocar muita gente? Né? Essa é uma história de família, assim, Natal mesmo, brasileiro, né? Que aham. momento você sentiu que a série, né, quando você, não sei, assim, você leu, né, sobre a história da série, você sentiu que seria uma história típica de um Natal brasileiro, né? É, na leitura do roteiro, já nos ensaios, isso já, muita coisa já apareceu. Assim, quase todas as personagens, quase todas já chegaram meio que já chegando, sabe? E isso foi muito forte, assim, no primeiro dia de leitura, todo mundo ficou muito emocionado, assim. Foram muitas emoções, e aí com o trabalho sendo feito de ensaios, de também chegando ali nas personagens, nos climas de cada uma. É um gráfico também de emoções, porque são muitas emoções juntas, ao mesmo tempo que você tá ali brigando, você tá rindo, você tá se divertindo, e a gente, enquanto telespectador, eu, enquanto assim, assistindo, ao mesmo tempo que eu tô ali rindo horrores do que tá sendo, aí de repente eu começo a chorar e eu fico furiosa, eu fico puta também. Então a série, ela vai chamando esse lugar da nossa humanidade, assim. A gente vai se expressando conforme a gente vai assistindo. Não sei se para todo mundo vai acontecer isso, mas, por exemplo, na semana passada a gente assistiu com todo mundo da equipe, do elenco, e foi muito forte, assim, todos os episódios, e todos os episódios a gente era remexido por dentro, assim. Tiveram algumas cenas que eu acompanhei as filmagens e que quando eu vi sendo feito, eu falei assim, essas coisas elas vão alcançar o coração das pessoas, assim, de certa maneira. E tem uns diálogos, umas conversas que, por mais que elas não se aprofundem mais, a forma como elas estão postas ali também, diante de tantas outras emoções, de tantos outras coisas para se sentir assim, algumas conversas, elas, eu não sei o que é, porque eu não sei se é sobre o teor da conversa, não sei se tem alguma coisa, mas tem um lugar que é universal, que é o lugar das emoções mesmo, de você se emocionar com o outro que se assume frágil, que se assume num lugar de vulnerabilidade, que se assume num lugar do tipo, olha, eu também erro, eu sou humano, eu não vou acertar sempre. Então essas coisas são bem fortes, assim. E por se tratar de Natal, que eu acho e acredito que para quase todas as pessoas tem esse sentido de você meio que passar um pouco a limpo algumas coisas, você ir ali corrigir algumas coisas, deixar algumas coisas para o passado, fazer as pazes, voltar a conversar com algumas pessoas, com alguns parentes. Tem muito desse ritual, assim, de deixar alguma coisa morrer para alguma coisa renascer, né? No Natal tem muito disso, assim, em outras datas do ano também, mas o Natal tem essa significância familiar, assim. Então tem muitas cenas, assim, eu não vou saber te falar agora quais são, porque tem a conversa da Bel com o Jezinho no primeiro episódio, aquilo ali me pega de uma forma, quando ela lembra da mãe, sente o cheiro, aquilo, não, é porque remete a gente, né, que tem também as nossas experiências, muitas vezes porque perdeu a mãe ou porque perdeu alguém querido. Então, de alguma maneira, em algum lugar dessa série, sempre vai ter, em algum momento, algum lugar que muitas pessoas vão se encontrar e falar: olha, faz sentido para mim isso, olha, já vivi isso, isso é familiar para mim. Então, eu acho bonito isso, acredito que tem força, tem beleza. É, é uma série, para mim também, igual você disse, né? Uma série única, assim, do Natal brasileiro. Nunca vi, nunca assisti, consumi nada assim. Já consumi muita coisa de fora, dos Estados Unidos, nas séries de domingo, nos programas, né, de fim de ano. Mas a gente mesmo, com o Natal, com a nossa cara, com as nossas confusões, com as nossas tretas, é a primeira vez. E
produzida, feita de uma maneira muito, muito, muito generosa e bonita, assim, por todas as pessoas envolvidas. Foram, no caso do elenco, né, juntamente, assim, com a direção, foram 2 meses de trabalho, mas as pessoas já estavam trabalhando antes, muitas pessoas já estavam trabalhando muito tempo antes, e continuaram trabalhando depois que acabaram as filmagens. Então, assim, é um time de muitas pessoas mesmo, mas muitas pessoas talentosas que estavam ali inteiras e entregues pelo que estavam fazendo, sabe? E o elenco, eu sou suspeita para falar, porque eu tô muito feliz, orgulhosa de poder fazer parte disso. Quando eu olho para aquelas pessoas que estavam ali do meu lado atuando, que eu assisti na TV, que eu assistia nos filmes, que de repente eu estava tendo a oportunidade de ali de atuar com eles, com elas, eu falei, ai, que incrível isso. E são pessoas que eu admiro, e aí de repente poder fazer parte disso, é, e poder também mostrar um pouco do meu trabalho é muito gratificante e muito especial, né? Ai, maravilhosa. É, você falou do seu trabalho, né? Seu trabalho ele atravessa diversos debates, né? Sobre representatividade, afeto, né? E sobre as complexidades de vivências, das vivências trans também, né? De que forma interpretar a Lin dialoga com a sua trajetória artística e pessoal, né? E falar que eu assisti você em tudo que você podia ser, amei Que aquele massa! filme, fiz até um vídeo falando, reagindo, e é um dos meus filmes preferidos, assim. Eu não assisti o seu vídeo, eu vou procurar, vou assistir, depois você me E manda. vou te mandar, vou te mandar. E assim, amei muito mesmo. E aí eu queria saber, assim, de que forma a Lin, né, essa personagem que chegou para Uhum. você, ela dialoga com a sua trajetória artística, né, e com a sua trajetória pessoal também. Aham. Olha, tem muitos diálogos, a personagem, assim, e também muitas diferenças ao mesmo tempo. Mas tem diálogos importantes que é desse lugar que, para mim, na minha vida pessoal, assim, é, é, é muito caro, que é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. É muito fácil e muito volátil, assim, a opinião do outro, a opinião pública sobre os nossos corpos, e, e sempre nos colocam num lugar de muito caricatural, muito estereotipado, muito risonho da piada, é, e que, honestamente, assim, eu sinto que já está mais do que na hora da gente repensar sobre isso e ir por outros caminhos, sabe? Porque nenhuma vida, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma característica ou significância, merece ser alvo de piadas, de violência, de coisas que são ruins, que degradam a imagem do ser humano, que colocam a pessoa para baixo. Isso não deveria existir. Mas como eu convivo com isso desde quando eu sou criança, eu convivo com pessoas sempre me tentando me tirar aqui do eixo, tentando fazer com que eu me torne uma pessoa violenta, que eu volte então e agrida e faça ali um escândalo. E são coisas que essas pessoas nunca tiveram e nunca vão ter de mim. É, e tem essa semelhança com a Lin, que de certa forma ela tem ali alguns testes também que acontecem e que ela tira assim, não vou falar que de letra, mas é, ela reage até melhor que eu, assim, porque eu em muitas situações ali eu já falaria na lata, não deixaria para depois, não pediria ninguém para resolver para mim, eu resolveria. Mas ali também é um lugar onde as coisas podem ser construídas de outras maneiras e outros tempos. Então, eu acredito que para o tempo em que a construção da Lin vem sendo construída nessa primeira temporada, eu acredito que é justo para o tempo também que a gente, quanto sociedade, quanto essas pessoas estão aí é, circulando, principalmente as que circulam é, em cima dessas piadas, dessa violência, é como se elas estivessem por cima ali. É, honestamente, eu sinto que com o passar do tempo e com o passar da vida,
essas coisas podem surtir, podem mudar, podem se transformar, e eu desejo muito que se transforme, para que a gente possa ter paz, para poder viver, para poder ser a gente, para poder viver os nossos sonhos, para poder realizar os nossos desejos, construir o nosso legado, o nosso império, poder mudar de vida, melhorar de vida. Então, isso não deveria ser uma coisa restrita só a certos corpos, deveria ser para todo mundo que sonha e deseja transformar a própria vida. Que às vezes você nasce, por exemplo, num lugar de escassez e quer prosperar, quer ter uma vida abundante, quer poder sonhar, quer poder professar a sua fé sem ser rechaçada. E aí, de repente, por ser você, como você é, aí você não pode fazer nada disso. Ou não vão deixar você chegar nesse lugar. E são lugares que eu honestamente não penso que não são lugares para mim porque sou eu. São lugares para mim, qualquer outro lugar que eu quiser ir, que eu quiser estar, são lugares para mim. Assim como poder atuar, poder mostrar um bom trabalho, poder mostrar um bom trabalho de atriz, é um lugar para mim também. E sinto que nessa jornada, e principalmente falando dessa junção da personagem com a minha vida, é que a personagem, em nenhum momento, ela precisa levantar algum tipo de questão para se defender ou falar sobre quem ela é no espaço, se provar se ela é boa, se ela não é. Nada disso ali acontece. Ela só é. As coisas, obviamente, acontecem para com ela, porque o mundo não está preparado para a gente, mas automaticamente ela só é. E como ela só é, o mundo dela ali, naquela ficção, vai se transformando porque ela só está sendo. Ela não quer provar nada para ninguém. Ela não quer ser melhor que ninguém. E também não se considera pior que ninguém por ser ela. E a mesma coisa dessa história é a minha vida. Então eu vivo nesse lugar de que eu não preciso provar nada para ninguém, sobre absolutamente nada do que eu faço na minha vida, do meu potencial artístico, de onde eu posso ir, até onde eu posso ir, nada disso ninguém pode ditar, só eu posso fazer e falar. Agora, o que as pessoas requerem de mim, que quase sempre está nesse lugar do estereótipo, elas não conseguem. E acredito que por causa disso, a minha jornada na arte seja um pouco morosa, porque eu não agrado a massa que quer aquilo que esperam de uma mulher trans, de uma travesti. É, então, para essas pessoas que não tá nesse lugar de agradar a maioria e de não fazer questão de agradar a maioria, aí eu sinto que é uma caminhada, uma jornada bem ao modo de como a vida vai dar e de como tem que ser as coisas. Porque eu também não fico forçando a barra para que me vejam, para que me contratem, para que me coloquem nos seus filmes, nas suas séries. Quer me contratar? Quer me chamar para atuar no seu filme, na sua série? Ótimo, vai ser lindo, porque eu vou dar o meu melhor, como eu sempre dei. Agora, não quer porque sou eu? Ah, também tô um pouco me fudendo, entendeu? Porque o que eu quero é fazer meu trabalho bem e com as pessoas que valem a pena e acreditam naquilo que eu faço. Agora, se for para eu estar num lugar para ser somente uma cota, um nome ali, porque precisa ter uma atriz trans, aí coloca ela. Eu prefiro nem estar. E falo isso porque nesse trabalho especificamente, isso foi muito forte para mim, no sentido de querer continuar ou não. Eu vou poder ser atriz ou vou ficar aqui defendendo meu papel de ser trans no mundo? Porque honestamente, no teatro, na TV, eu quero poder atuar. Eu não quero ficar o tempo todo defendendo a possibilidade de eu poder ou não trabalhar. Isso não é as pessoas que vão dizer. Sou eu que vou ditar isso na minha vida. Se eu posso, se eu dou conta, se eu não dou conta. Eu não posso colocar isso na mão de ninguém. Então, mas eu também vivo à mercê disso, né? Se tem um convite, se tem um teste, se tem isso, tem aquilo. Mas na contrapartida, eu também não deixo e não fico esperando só por isso. Faço os meus trabalhos também. Aqui atrás de mim tem um filme que eu dirigi, que eu atuei. Eu faço isso sempre, no sentido de que se não me contratam, se não tem oportunidade para mim, então eu vou criar as minhas oportunidades. Eu achei incrível o que você disse. E também dialoga muito. Acabou respondendo uma outra pergunta que eu tinha, né, sobre como você pretendia, assim, de planos, projetos, né, de construção artística também. Mas eu não sei, acho que nosso tempo acho que estava 5 minutinhos. É,
Eu só quero finalizar com uma pergunta, assim, tipo, tô amando o Natal do Silva, e Eu fico também. imaginando outras datas comemorativas com essa família, né? Podemos esperar, talvez, uma outra temporada, sei lá, com uma Páscoa do Silva, o Olha Dia que das Mães do maravilha. Silva, né? Um casamento ali, a família se reunindo para um casamento. Será que a gente pode esperar algo para o Olha, futuro? tudo é possível, porque segundo o diretor, o Gavito, assim, ele quer continuar com essa família por muito tempo, assim. E aí acredito que por muitas temporadas. Então eu acredito que sim, que vão ter outras datas, outras comemorações, vai ser muito bonito, assim, porque se tiver mesmo outras temporadas, eu acredito que a gente vai poder conhecer mais ainda de cada personagem, das outras personagens que não se aprofundam nessa primeira temporada, mas que acredito que são riquíssimas e a gente vai poder também conhecer elas assim. Tomara que tenha, eu tô torcendo. Aisha, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer te Até conhecer. Eu você. sou seu fã, Oh, né? muito Conheci o seu obrigado, trabalho ali Diego. no filme, tudo que você podia ser. Como eu falei, um filme preferido da vida, assim, um dos Oh, preferidos eu também mesmo. gosto Sempre bastante. divulga, assim. E tô aqui te acompanhando. Quando eu vi que você estava na série, eu falei, não, tem que entrevistar ela. Sucesso. E, então eu tô aqui, né? Diego do Subúrbio, sempre que puder, se tiver disponibilidade, sempre estarei aqui para poder a gente trocar e divulgar aí os seus trabalhos, tá bom? Muito, muito obrigada, viu, pela oportunidade de a gente poder conversar, de a gente poder falar sobre a série, poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu fiquei muito, muito feliz. E agora eu tô te acompanhando também nas páginas do Instagram. Ah, obrigado. Eu fiz, né? Gente, assistam o Natal do Silva, acompanhe a Aisha, o trabalho dela, a jornada dela nas redes também, e na arte, nos palcos, no audiovisual, que ela vai trazer muita coisa aí pela frente. Um grande Axé. beijo e Um nos vemos em beijo. breve. Feliz Natal. Feliz Natal, meus amores. Você tá com medo de quê? Minha família é muito treta. Só confusão. Começando pela minha mãe. Quem é? Desgraça do seu irmão ficou de arrumar a internet pra mim. Cadê? Se não for pra ajudá-lo, você não atrapalha também, não. Deixa que eu me vir aqui. Então a senhora vai passar o Natal sozinha? Foda-se! Vai passar sozinha! Como é que tá, meu irmão? Ei, meu irmão. Eu sou a Aline, prazer. Prazer, mas pera aí, aqui é desse jeito. Prazer. Manda. Como é que estão as coisas lá nos Estados Unidos? Tá bom, gente, tá bom, tá normal. O que você tá fazendo com o vestido da mamãe, Isabel? Ela deixou pra mim de presente. Como assim? Como assim o quê, Lúcia? Ô, Maurício! Fala, tia. Faz uma caipirinha no capricho aí pra sua tia. Amigo oculto é um puta do vagabundo, fiquei eu na aba da mãe o tempo todo. Esse cara sou eu. Já chega de briga por hoje. Toda hora você tem. Que calma, o quê? Onde você tá, Pedro? Onde você tá, Pedro? I'll find a way to fucking hunt your broke ass until you pay me the money. O amigo oculto é a mamãe. Oi? Eu pedi pra ele fazer um retrato da mamãe, que era um jeito de eu prestar uma homenagem pra ela, sabe? E aí eu queria mostrar pra vocês e dividir. Tem uma pintura bonita no meio dessa bagunça. Isso não é normal, não. Eu tô falando sério, Lin. Isso não é engraçado, não. Desculpa, eu tô rindo de nervosa.